Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês nessa terça-feira de manhã mais uma análise do novo episódio que saiu ontem no Globo, Multiplicação, em que tivemos a primeira amostra de como o Monark vai usar os Miraculous no resto da temporada, o rumo que a quinta temporada vai tomar e a volta de vários personagens. Então, já se inscreve no canal se você é novo por aqui e deixa o like se gosta dessas análises matinais. Multiplicação, ou Multiplication para os gringos, é o segundo episódio da quinta temporada que continua diretamente os acontecimentos de evolução, em que Monark já tinha fugido e eles ficaram naquele mesmo ponto, e que os repórteres de Paris estavam anunciando pela 20ª vez o que o Monark tinha dito e tal. E Ladybug, enfim, pode falar o que ela não conseguiu no episódio passado pelos problemas temporais, sobre como ela perdeu os Miraculous. Entregou do cachorro ao Flare Mirable, achando que era Adrian Agreste, que Cat Noir lembra sim quem é, até porque nenhum outdoor dessa cidade deixa esquecer quem é. Félix é tão famosinho por sua família que ele tem até uma página na Wikipédia, e seu sobrenome é Phaeton, não Graham de Vanille, ou pelo menos seu último nome é esse, vindo do seu falecido pai. E surpreendendo todos os fãs, eles realmente iam atrás do Félix para conseguir algumas respostas, porque juntaram 2 mais 2 e perceberam que ele tem alguma relação direta com o Monark, quem ele é de verdade, para ter dado os Miraculous para ele. E quando estavam prestes a decolar, surge Surran! Graças a Deus ele não sumiu, apontando na cara da Ladybug que ela falhou em sua missão como guardiã, porque Sharon Moff tem os Miraculous que deveriam estar com ela e agora é Monark. Incluindo o do Coelho, ele pode querer mudar a linha do tempo. Aí Cat Noir se adianta para dizer que já derão um jeito nisso, e depois ela que recuperarão os outros. Bem como ele podia parar de só apontar onde ela errou e tentar ajudar eles de verdade, fazendo ele cair no chão e choramingar porque se distraiu com o mundo moderno, tipo com os sapatos caros de marca que ela lhe deu, ou smartphones com aplicativos de gatinhos. Decidindo que irá arrumar reforços no Templo dos Guardiões, saindo de lá pulandinho, e Cat Noir se pergunta se ele vai pulando até o Tibete. Meus amores, podem ter certeza que o Surran só aparece agora no final da temporada, sei lá, pelo episódio Revolução ou algum desses. E com ele saindo, podem se transformar em Cosmobug e Astro Cat para voarem até Londres atrás do Félix, tudo isso naquela noite mesmo. Durante essa viagem, descobrimos muita coisa sobre a família Graham de Vanille, como que o pai do Félix era um multibilionário americano chamado Colt Fenton, que faleceu no ano passado. Casado com a aristocrata Lady Amelie Graham de Vanille, capaz que ela tenha um título oficial dado pela família real em Londres. E eles real aparecem na casa da Amelie, provavelmente um apartamento super chique, né? Até porque se tem uma coisa que essa família é rica, respondendo que quando acordou, seu filho não estava em casa. Mas não se preocupou porque ele deveria ter ido visitar o primo favorito Adrian em Paris, porque eles são bem chegados, ainda não voltando e estava preocupado. Ligou pro Gabriel e ele não viu o Félix, ainda que Cosmobug tenha visto ele. Assim se despedem dela, esperando que ele apareça logo em casa ou na mansão Agreste. Gente, essa mulher passou uma vibe tão grande de mentirosa, eu não caí nesse papinho dela. E o Astro Cat também não deveria, porque Félix foi ver ele em Paris, tipo, 3 vezes. 2 dessas com a mãe. No lugar deles dois, eu teria revistado aquele apartamento de cima a baixo. E conversando no céu, percebem que acabaram de perder a única pista que tinham do Monark. Isso se Félix não foi manipulado por ele também. Aceitando essa derrota aí, ambos decidem ir pra casa porque foi um longo dia. Voltando para o seu quarto, Marinette tem uns flashes de memória, parecido mais com fantasmas, dos Kwamis brincando pelo seu quarto, coisa que nunca mais vai acontecer, porque eles não estão mais com ela, e sim com uma pessoa muito má. Também aproveitando para guardar aquela caixona onde ficava a caixa dos Miraculous. E ligando para Alia para ver se podia ir dormir com ela naquela noite, porque a garota não tá bem. O mesmo acontece com Adrian, lembrando o papinho do Félix no episódio Risco, achando que deveria ter ouvido a Marinette quando perguntou do porquê ele não simplesmente falava pro pai o que queria, se empetecendo indo até o ateliê do seu pai, que ele estava trabalhando para dar uma variada, e fala que não quer mais ser modelo, simplesmente aceitando e perguntando se ele tinha mais alguma coisa para falar. Ninguém também estava esperando por essa. Provavelmente Gabriel tem planos muito maiores de Monark que não envolvem mais dedicar o tempo a administrar a carreira de modelo do seu filho. E passando agora para cena do trailer de Marinette e Alia conversando sobre o maior erro da vida dela e como ela não vai mais dar atenção para sua paixão pelo Adrian porque precisa focar e foi isso que fez ela errar. Ainda que Alia tenha relembrado várias coisas deles juntos, e dessa vez está determinada a não ser como das outras em que desistiu, tocando a ligação do Adrian, e Alia atende para ela como sua assistente e avisa para ele que Marinette mandou dizer que ela não tá. O que é uma pena, porque ele queria dizer a ela que não vai mais ser modelo, chocando a repórter Alia, e também Marinette que pega o celular mesmo com vergonha. E aí Adrian faz aquela declaração forte de amizade deles, porque isso só aconteceu por causa dela, e já passaram por tanta coisa, Marinette já fez tanto por ele, e espera um dia poder retribuir tudo o que ela faz por ele. Ficando feliz por aquilo, mas mantém o que disse e isso não muda nada.
A gata tá focada. E antes de dormir, Plague até solta pro Adrian que ele devia parar de fingir que isso é puramente amizade, porque ele não ficaria com aquele sorrisinho na cara se fosse. É muita falsidade da parte dele. E pra terminar a noite, Natalie, enfim, volta pra mansão Agreste, e que Gabriel a vê subindo, ela passa no quarto do Adrian pra vê-lo dormindo, e aí... nada. Não vemos nenhuma discussão entre ela e o Gabriel, nem nada do tipo. Ela simplesmente pediu demissão ou passou a trabalhar só como assistente do Gabriel, como deveria. Vai saber. E no dia seguinte de aula, Alain Cabdel, o pai da Alex, vai lá justificar porque a sua filha não vai mais estar nas aulas e tal. Porque Ladybug a escolheu para ser uma super-heroína, a Bunnix, só voltando quando o Monark for derrotado, gerando toda uma discussão na sala sobre o que a Ladybug fez, as escolhas dela, Lila e Chloe dando suas opiniões ridículas e por aí vai. Ah, e lembraram que a professora Bustier tá grávida. Viva! Gente, eu só queria saber o porquê. Por que o pai da Alex foi expor a identidade dela para todo mundo que tá naquela classe? Meu Deus, qual era a necessidade disso? Tendo Chloe e Lila na sala, isso com certeza vai chegar nos ouvidos de Monark cedo ou tarde, o que significa que futuramente ela nem vai ter uma identidade secreta. Tipo, totalmente desnecessário isso. Podia simplesmente dizer que ela foi fazendo um intercâmbio ou inventar um parente que não existe, qualquer coisa. Até porque ele só deveria dar satisfação à direção da escola. Mas o pior de tudo é além dizer que a Ladybug autorizou ele a fazer aquilo. É assim que tu não quer mais errar, Marinette? Ainda mais sabendo que tem um Rockmorph do futuro que não é o atual. Achei sem noção. E agora temos um pequeno time skip de vários acontecimentos passando bem rápido, como várias aulas de yoga da Millennium, Nino e Alia treinando, vários dias de aula de Marinette evitando os beijinhos da bochecha que Adrian tentava dar, e muitas tardes de Ladybug continuar patrulhando esperando o Monark atacar, em que nas últimas dela eles já estavam mandando um carteado, porque fazia muito tempo que o Monark não atacava ou acomatizava alguém. Sendo muito estranho e provavelmente deve ter se passado entre 2 semanas a 1 mês. Tendo muito destaque um certo dia aqui em que Adrian estava indo para a escola e viu Gabriel Agreste conversando com Tomoe Tsurugi, a mãe da Kyoko, e o gorila não deixa que ele saiba nada daquilo. Assim como se tem um projeto super tecnológico envolvendo Adrian e Lila dias depois ou semanas depois nas indústrias Tsurugi, com Gabriel e Tomoe novamente lado a lado. E na última tentativa do Adrian beijar as bochechas da Marinette com ela já segurando os braços dela para que ele conseguisse, chega a Cavalana e Cariosen reacomatizada e pronta para botar Paris abaixo, principalmente por causa da sua arquitetura. Por isso, Alia puxa sua amiga, Adrian mete o pé, e eles se transformam ambos em tela, algo bem raro desde a 4ª temporada pra cá. Prestes a destruir o Arco do Triunfo, Cat Noir acha que só reacomatizar a Icariosen é um planinho muito vagabundo pelo tempo que o Monark ficou fora de cena. E Ladybug lembra muito bem que da primeira vez precisaram da Ryoko pra derrotá-la, agora eles não têm ninguém. Mas tudo bem, afinal antes eles sempre derrotavam todos os vilões totalmente sozinhos. Depois de tacar a Ladybug pra longe, Icariosen destrói o Arco do Triunfo, não que seja um problema destruir qualquer coisa quando se tem um Miraculous Ladybug, e aí ela passa pro Legrand Palais que estava prestes a ser destruído também, e Cat Noir ativa o Cataclisma pra tentar quebrar a espada, só que a Ikari é muito rápida. E quando Ladybug segura sua espada para Cat Noir acertar, ela grita multiplicar e se divide em 12 Ikari e Yosens um pouco menores, ou como Cat Noir diz, Ikari dúzia, ou algo como Ikari dozen. Soltando a debandada de Cavalonas, mas isso os anima porque hoje eles recuperam o Miraculous do Rato. Encurralados entre escombros, Ladybug percebe que se ela fez 12 cópias totalmente idênticas, só precisam quebrar uma espada para derrotá-la, mudando sua roupa e chamando seu talismã, que dessa vez foi uma vara de pesca, já sendo o suficiente para a garota pensar num plano mirabolante que envolve outro lugar. Ladybug manda Cat Noir para esse lugar e sai pela cidade que nem um Homem-Aranha atraindo várias Ikaris atrás dela, até fazer uma delas enfiar a espada no escritório do diretor da Moncler, que Cat Noir já estava lá dentro e usando a vara ele consegue prender a espada dela lá. Podendo a Cataclysmar e Ladybug capturaram o Mega Akuma, fazendo com que todas as outras Ikaris sumam também. Saindo do carro, Tomoe não sabe o que aconteceu, contando pra ela da acumatação e explicando o que aconteceu porque se recusaram a demolir um parque para construir o seu novo polo tecnológico. E por algum motivo, Ladybug faz um talismã de Akuma pra ela, para que lembre de manter as emoções negativas controladas. Vamos fingir que vai funcionar. Assim como ela não tinha nenhum Miraculous com ela, apenas sua espada e um anel de prata no dedo. E assim que saem, ela liga para Gabriel, daquele anel mesmo que projeta hologramas, e era a voz dela no trailer que falava sobre o protótipo ter dado certo. Então, senhores, significa indubitavelmente agora que existe uma aliança, entenderam? A aliança entre a Tomoe e o Gabriel. E usando um pouco de lógica básica, significa que ela sabe que ele é um Monark e não se importa, porque ela deve querer alguma coisa nisso tudo. Já que se fosse uma acumatização normal e tal, ela não lembraria de nada do que aconteceu, mas lembra muito bem o que estava fazendo e o que estava testando com toda essa encenaçãozinha. Ou seja, a acumatização totalmente consentida.
E no final do episódio, todo o orçamento da animação foi usado para fazer uma propaganda super tecnológica, bonita e tal, do novo produto da marca Gabriel Agreste, Alliance ou Aliança em inglês. Um anel super tecnológico como um smartwatch, só que bem mais avançado, que serve para tudo, com o Lyle e Adrian trabalhando como atores, coisa que foi projetada por Tsurugi e desenhada por Gabriel Agreste. O futuro da tecnologia e da segurança, que pelo final da apresentação, chamando seus dois modelos, foi para isso que Gabriel o digitalizou. Um último ato de trabalho para o seu pai, já que Gabriel está o liberando da carreira de modelo, bem como ele queria. E o episódio acaba assim, mas tem cena pós-créditos. E o jeito que o Gabriel achou de fazer com que os vilões usem os Miraculous e tal é muito mais bizarro do que a gente teorizou, porque ele não criou só os anéis para ele, sim para todo mundo de Paris usar. E os anéis servem como transmissores de poder de um Miraculous específico. Assim, quando akumatizar alguém, pode apenas ativar o real objetivo daquele anel e transferir o poder, seja lá como ele vai fazer isso. Se vai ser pelos seus próprios poderes ou os Kwamis estão presos em algum lugar das instalações de Tsurugi. Ainda que eu ache a ideia de usar os próprios poderes de Miraculous específicos para criá-los muito melhor do que isso. E tipo, não só isso, mas com certeza esses anéis, como tudo tecnológico hoje em dia, tem a localização de GPS em tempo real de todos de Paris. Ou seja, se Adrian e Marinette ficassem usando esses anéis quando se transformassem em Ladybug e Cat Noir, podiam revelar as identidades deles de graça. Espero que Adrian não use isso porque ele já usa um anel e Marinette negue comprar para provar como ela não faz mais coisas pelo Adrian. Precisamos de mais episódios para saber como isso vai desenrolar e como o povo de Paris vai receber essa coisa. E na cena pós-créditos, voltamos pro apartamento da Amélie, que ela tá chamando alguém para tomar o chazinho da tarde. E adivinha quem é? Félix, bem lindo, em casa. A Amélie até diz que a mamãe está lá para protegê-lo desses heróis que acham que ele é um vilão. Ah, mas eu sabia que essa aristotonta inglesa estava escondendo o filho. Ele podia ter matado alguém que ela teria ajudado a enterrar o corpo. Félix com certeza estava no quarto dele no começo do episódio, antes dela mentir sobre tudo. Enfim, colocando o broche e liberando do Zu, toda confusa perguntando pela Natalie, e ele termina falando que não é apenas o novo portador dela, é muito mais do que isso. Assim se encerra de verdade o episódio Multiplicação, que parece ter multiplicado o número de pessoas que a gente tem que se preocupar. Gabriel, a Natalie de certa forma, a Tomoe, a Layla e o Félix. Multiplicação teve bem menos destaque a sua akumatizada ou o poder dela, porque ainda tinham coisas de evolução para serem amarradas ou decisões da Marinette para serem tomadas. Algumas meio burras, né? Bem como a revelação de como o Monark / Gabriel Agreste vai lidar com os Miraculous e vilões que ganharão poder extra pela temporada. Assim, eu dou a nota 9.8 para esse episódio, por umas questõezinhas de animação, umas decisões da Marinette, ou o fato de que ele pareceu bem corrido, por mais que ele tenha menos coisa do que a evolução que pareceu bem menos corrida. E para essa análise é isso, galera. Infelizmente não temos nenhuma notícia ou data prevista para nenhum episódio novo que vai sair no Globo ou em qualquer canal. Então voltem às torcidas. De preferência que o Globo lance a próxima coisa. Deixa o seu like para ajudar, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Aqui tem outro vídeo que deve ser da Scarlet Lady ou de uma live. Comenta o que vocês acharam e até o próximo vídeo.